Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí do curso SAP. E hoje eu vou falar aí de duas transações utilizadas aí por alguns profissionais da área fiscal, que muitos talvez não conheçam essas transações, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como se tira o livro de apuração do IPI e o livro de apuração do ICMS através do SAP. Bom, primeiro eu vou acessar aqui meu sistema, colocando e-mail e senha. No menu, na barrinha aqui de transação, eu vou selecionar aqui essa primeira transação, tá? Vou colocar ela escrita aqui embaixo no vídeo, para vocês poderem anotar e acessar quando for preciso. Bom, então esse é o livro de registro de apuração do ICMS, tá? Como que eu vou tirar esse livro? Ele pede alguns campos aí para você preencher, como por exemplo a empresa. Eu vou selecionar uma empresa que eu tenho aqui no meu ambiente de testes. Se você tiver dúvida, não sabe qual empresa, tá? Você tem ali no seu sistema, abrindo o Match Code, que é esse botãozinho ao lado direito do campo em branco, né? Você consegue visualizar todas as empresas que você tem cadastradas no seu SAP. A filial é o local de negócios, que nada mais é que a filial da empresa cadastrada no sistema. Você também pode colocar aqui manualmente ou selecionar através do Match Code, tá? Eu vou selecionar aqui uma empresa de testes, vou colocar o período, vou colocar um período aqui antigo, porque eu não tenho informação atual aqui no sistema. Aqui eu tenho outros filtros que eu posso utilizar caso eu queira tirar um relatório mais específico. Eu posso colocar uma sequência, um intervalo de série, da série da nota fiscal. Eu posso utilizar também um intervalo de notas fiscais, seja ela, nesse caso aqui, o número de nota fiscal convencional, a antiga no caso, né? E a nota fiscal eletrônica também serve para CTE, tá? Aqui eu também posso filtrar pela direção, pelo status do documento, se ele está autorizado, rejeitado, se ele está recusado ou em primeira tela. E também tem aquelas notas que acabam ficando paradas no monitor, que é lá na J1BNFE, eu já falei aí em outros vídeos, que nesses casos aí precisa de uma ação do usuário ou do TI aí, de uma assistência para poder autorizar a nota fiscal, ok? Então você pode filtrar dessa forma, se você precisar. Você também pode acessar aqui ao lado, ó, nessa função múltipla. Eu vou selecionar aqui. Opa, deixa eu colocar aqui o número da página, que é obrigatório, controle de páginas, tá? Ele vai iniciar com 2. Ó, só queria mostrar aqui para vocês. Se eu selecionar aqui qualquer uma desses campos aqui com uma flechinha, eu tenho a possibilidade de filtrar através de intervalos, né? Valores individuais no caso. Então, por exemplo, se eu quiser lá selecionar a série 2, e eu também tenho a série 4 e também tenho a série 7. Então eu posso filtrar trazendo para o meu livro somente as notas fiscais que são emitidas sobre as séries 2, 4 e 7. Ok? Bom, então eu vou tirar um livro aqui só para demonstrar para vocês. Mas antes, deixa eu falar aqui da seleção de saídas. Aqui eu também posso filtrar somente o livro de entrada, somente o livro de saídas, só entradas e saídas, ou o formato modelo 9, que é o modelo oficial utilizado aí conforme a legislação, né? Bom, então para rodar aqui o livro, basta eu clicar aqui em executar. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra função que chama variante. A variante nada mais é que
o preenchimento de um conjunto de campos já automaticamente preenchidos, que vai ser previamente gravados, né? Que vai ser gravado como uma variante. Então eu posso ter uma variante para um conjunto de informações aqui. Então, para facilitar, para mim não ter que preencher manualmente esses campos, né, eu posso criar uma variante aqui e desculpa, eu posso criar uma variante aqui e chamar essa variante sempre que eu for emitir o livro de apuração, tá? Então isso facilita aí quando eu preciso ali todo mês ali ficar emitindo o livro, colocando, preenchendo essas informações. Ao invés disso, eu já vou gravar aqui uma variante, por exemplo. Se eu clicar aqui agora, ó, eu preenchi essas informações aqui, né? Então se eu clicar em gravar como variante, ele vai salvar essa variante, essas informações que foram preenchidas, tá? Eu vou dar um nome para minha variante, né? Eu posso também especificar como vai ser a saída, né, dessa variante, se ela é processada em background ou se eu devo proteger essa variante, só exigir em catálogo, né, que são informações aí que não é necessário você basicamente preencher, tá? E aqui você vai, né, determinar aí algumas informações das empresas, dos campos que você quer para essa variante, quer configurar para essa variante, né? Então, por exemplo, você pode proteger aqui o campo data de lançamento, tá? Então, eu vou criar aqui uma variante protegendo o campo data de lançamento. Eu vou aqui em série, eu vou ocultar a série. Vamos aqui salvar essa variante como novo e dar ao campo significado de texto breve. Ok, vamos dar a um campo aqui um significado var1 e eu vou salvar. A variante novo foi criada, ok? Então, por exemplo, opa, deixa eu fechar aqui, abriu sem querer. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó, aí eu vou selecionar de novo a transação, vou chamar ela de novo e vamos agora testar essa variante. Eu vou chamar aqui, ó, a variante novo. Vou no botão executar e ele já trouxe as informações que eu havia preenchido antes, entendeu? Ó, e o que é mais legal aqui, ó, ele protegeu a data do lançamento. Então esse campo ele já não é editável, eu não vou conseguir colocar informação aqui, tá? Eu só criei essa variante para demonstrar para vocês, mas geralmente esse campo aqui você tem que deixar em branco mesmo para preenchimento, né? Para você selecionar ali o mês que você vai tirar o livro de apuração, tá? Mas é só para mostrar para vocês como se cria a variante e o que você pode fazer ao criar uma variante, ao configurar uma variante, né? E aqui embaixo, está vendo, ó, em critério de seleção, sumiu o campo da série, né? Então ele ocultou o campo da série, então ele não vai aparecer quando eu chamar essa variante, tá? Bom, eu vou fazer aqui a geração desse livro só para mostrar para vocês. Vou dar um sim aqui se aparecer essa mensagem, tá? Então o livro de apuração do ICMS ele é esse modelo 9, né, que é o oficial por legislação. Ele vai sair aí no formato e nessas cores aí diferentes, né? Geralmente a gente tira um livro de apuração aí com fundo branco, né? Mas esse é o livro de apuração do SAP, tá? Então, um livro de apuração do ICMS no SAP. Basicamente, é um livro de apuração que tem lá suas colunas
ele vai filtrar ali, né? Ele vai consolidar os valores do CFOP de entradas através de grupos, né? Os CFOPs ali, através ele vai consolidar os valores do CFOP e vai dar os totais aqui embaixo, né? De cada parte aqui, no caso da entradas e mais para baixo lá as saídas. E vai ter em cada coluna aqui valor contábil, vai ter a base de cálculo do imposto, vai ter o imposto creditado, se for uma entrada, né? Vai ter a base isenta, o valor isentos e não tributados e valor de outros, né? Outros impostos, outros créditos, caso você não tome crédito do ICMS, ok? Bom, e lá para baixo você vai ter o livro de saída, a parte de saídas, né? Aqui está sem movimento, porque eu não tenho nenhuma nota fiscal lá para demonstrar para vocês, mas é a mesma coisa que a parte lá de entradas. Vai ter a coluna dos valores contábeis, a base de cálculo, o imposto debitado, porque é uma saída, né? Então é a pagar. Vai ter a base, o valor de isentas e outras, e o valor, ou melhor, o valor de isentas e não tributado e o valor de outras, tá? E também, conforme as operações, lá ele vai consolidar o CFOP, né? Por exemplo, 5101, né? Venda de produção de estabelecimento. Então, todas as vendas de produção de estabelecimento durante aquele período do mês 5, todos os valores vão ser consolidados, eles vão ser juntados ali, somados, e você vai ter aqui no livro os valores consolidados, o valor contábil, a base, o imposto, isentas e outras, ok? E lá no final você vai ter o resumo da apuração, né? A apuração mesmo, o débito, o crédito e os valores a pagar ou acreditar ou a ter aí um crédito para o período posterior, se for o caso, né? Se você apurar o ICMS aí da maneira convencional aí, falando aí de uma empresa RPA, né, do regime periódico de apuração, seja ela do lucro presumido ou do lucro real. Bom, então esse foi o livro de apuração do ICMS. Agora eu vou voltar aqui, eu já ensinei para vocês como se cria uma variante, tá? Agora eu vou voltar aqui e vou mostrar, vou voltar de novo e vou mostrar outra transação, que é essa S_ALR 87010012. Vou deixar aqui o texto, a transação aqui embaixo, tá? É só você anotar aí no seu caderninho. E aqui é o livro de apuração do IPI, ok? Então é a mesma tela praticamente do ICMS, do IPI, só muda aqui o formato, né, que é o modelo 8, e lá dentro que vai mudar, né, porque lá é para IPI. Bom, então aqui eu vou colocar meu local de negócios, já preenchi ali a minha data, a minha empresa. Agora eu vou colocar aqui o meu período, o período que eu estou gerando. Lembrando que aqui vocês não precisam colocar ponto e não devem colocar a barra, tá? Aqui ou você usa o ponto ou você deixa sem ponto mesmo, e é só dar um enter aqui, ó, que ele já vai aceitar. Aqui é obrigatório você colocar o número da primeira página, que vai ser a 2, tá? Aqui eu não vou deixar com filtro nenhum, não vou colocar nenhum filtro, tá? E também não vou criar nenhum filtro individual. Vou deixar serviços com CFOP, caso haja ali notas fiscais conjugadas, né? Aquela nota fiscal que é serviço com material também. Essa opção aqui eu geralmente deixo desmarcado, tá? Não impacta em nada, é um controle de página apenas. E seleção de saída, vou colocar o formato modelo 8, tá? Vamos lá, então, vou rodar aqui. E pronto. Aqui eu tenho, então, como o livro de entradas, eu também vou ter
o livro do ICMS, eu também vou ter no livro do IPI as entradas, o valor da base de cálculo, o valor do valor contábil, o valor da base de cálculo, o imposto creditado, isentas e outras. E também, né, vai ser agrupado ali, somado ali por CFOP, e os totalizadores também, que ao final do livro, né, depois das entradas vem as saídas, e lá no final, aqui eu também não tive nenhuma movimentação na saída, eu só tive uma entrada. Então, lá no final eu vou ter ali só os valores de entrada. No caso do ICMS e não do IPI, porque aqui eu também não tive valor a tomar crédito de IPI, ok? Então, é basicamente isso, né? Para você que era da área fiscal, aí já conhece como que é, já sabe como que é um livro de apuração, né? Seja do IPI ou seja do ICMS. Então, essas são as transações que você utiliza para tirar o livro de apuração do ICMS e apuração do IPI.